Olá, sétima série, sou a professora Elizabeth e vou falar a respeito das atividades 30 e 31. Bom, o tema, dessa atividade se trata de renascimento artísticos e culturais, renascimentos artísticos e culturais. Bom, como o próprio nome diz, foi um movimento cultural que deu início no finzinho da Idade Média, e início da Idade Moderna, Então, finalzinho da Idade Média, a gente está se referindo lá por volta de 1300, e início da Idade Moderna a partir de 1400 e tralalá, Então aí a gente fala que é finzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, Aqui, mas assim, ele vai levar esse nome, Renascimento, a partir de 1550, por Giorgio Vasari, ele é italiano, Então ele que vai dar esse nome, Que vai significar um estilo de pintura, E esse renascimento, ele vai nascer, ele vai surgir na Itália, O primeiro pintor considerado renascentista vai ser o pintor Giotto, Então ele vai se influenciar pelo estilo clássico, Quando a gente fala estilo clássico, a gente está se referindo à Grécia e Roma antiga, é isso. Então eles estão se inspirando na antiguidade, nos conceitos da antiguidade. E onde naquele momento, na antiguidade, o homem era como está aqui no texto, O homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Significa que eles vão valorizar muito o humanismo, O homem em si, Embora as obras, como a gente vai verificar, muitas delas ainda se referem a temas religiosos, mas a gente vai ver que vai ter mais emoção nessas obras, E então aqui até no próprio texto aqui diz, o humanismo renascentista retoma a herança greco e romana, Então quer dizer eles vão pintar, suas obras, mas influenciado por uma emoção, por cores, Então vai ser diferente da arte da Idade Média, Que era uma coisa mais estática, sem nenhuma emoção, com poucas cores. Então a gente vai observar nessa pintura aqui que está, dessa fonte, que seria a fonte 1, que é do Giotto, esse quadro, que se chama Lamentação, é um quadro datado de 1305, a gente já verifica alguns desses elementos, Então a gente verifica aqui cores, bem mais expressivas, a gente verifica aí uma certa emoção aqui que a gente pode observar pelos personagens, E então isso caracteriza, esse movimento cultural nesse momento, Então assim vai ter mais vida, mais emoção, esses quadros pintados nessa época. E a gente também, aqui tem também uma obra na fonte 2 do famoso, acredito que vocês já tenham ouvido falar, do pintor Leonardo da Vinci,
e que foi um grande artista dessa época e ele era também um cientista. O cara, ele era sensacional. Ele era muito inteligente, né? Ele, ele era um homem, assim, de uma inteligência máxima, porque, ó, ele tinha conhecimento em diversas áreas, né? Na ciência, na arte, né? Ele tinha também, ele era pintor, ele era escultor, ele era cientista, ele era engenheiro. E esse é um famoso quadro, né, de Leonardo da Vinci, né, que é a Santa Ceia, né? Então, outra característica das pinturas dessa época é a profundidade. Então, a gente pode observar, ó, que o quadro, ele dá aquela impressão que vai até o fundo lá, né? Que tem profundidade, né? E isso é uma característica também das obras das obras renascentistas, né? Que, como eu disse, tem mais expressão nos rostos dos personagens. A gente pode observar, né, que tem mais expressividade, tem a questão da profundidade, como eu disse para vocês. Aqui é um exemplo no finalzinho do quadro, né? Os seus personagens, eles deixam de ser divinizados, assim, eles não deixam aquela aura divina e passam a ter mais características humanas, né? Por conta da influência do humanismo lá do classicismo grego-romano. Então, essa aí é uma dessas características desses quadros, né? Do renascentismo, né? Então, é humanidade, vai ser mais humano, embora trate também de assuntos religiosos, sagrados e Deus, mas o fator homem, né, vai estar mais presente nessas obras. Bom, aí a gente vem com as questões. Aí vem a questão 1. O uso do termo renascimento na história se refere a uma apropriação e ressignificação onde ocorria uma mudança que vinha contrapor o mundo medieval, inspirando-se em ideias da antiguidade clássica. Defina o que foi o período do Renascimento. Bom, a resposta aqui da 1 vai estar lá no comecinho do texto, né? O que seria o Renascimento, né? Então, ó, o Renascimento foi nasceu na Itália, né? E foi a retomada do estilo clássico na pintura, né? Que foi iniciada pelo pintor Giotto, que vai se influenciar por esse novo estilo, né? E ele vai romper com a pintura, com as características da Idade Média. Então, que vai ser datado entre os séculos XV e XVI, né? Então, esse trechinho já responde à questão 1, né? Então, aqui, o termo renascimento, né, que vai surgir na Itália, ele se refere, né, à retomada de um estilo clássico, que começou pelo pintor Giotto, né, que vai romper com o estilo da Idade Média, que era a arte gótica, e vai se inspirar na arte da antiguidade, que é na arte clássica, né, inspirada na Roma e Grécia antiga, né, onde o homem é o centro, né, o homem vai estar no centro dessa arte, né. Então é isso, esse trechinho já responde aqui a questão 1, tá bom, pessoal? Então, aqui já responde a questão 1. Bom, vamos lá à questão 2. A questão 2 explica a seguinte afirmação. Leonardo da Vinci é considerado um dos expoentes do Renascimento europeu. Você conhece outras obras de Da Vinci, além da imagem exposta na fonte? Bom, Leonardo da Vinci, né, ele vai ter muitas obras famosas, né,
reconhecidas até os dias atuais, né? Como eu disse, ele tinha diversos conhecimentos. O cara era incrível, né? Ele tinha muitas, né? Então ele exercia várias funções aqui, como tá no texto, né? Então, assim, ele fascinou e ainda fascina a gente, né? Uma outra obra, além dessa Última Ceia, que é muito famosa, que tá no Louvre, é o famoso quadro da Mona Lisa, né? Aquele quadro da mulher ali, séria, né? Que até hoje não se sabe ao certo quem seria ela, né? Tem várias suposições, hipóteses, né? De quem seria ela. Então também é um outro quadro famosíssimo, Mona Lisa, né? De Da Vinci, que está lá no Museu do Louvre, na França, né? Então, respondendo aí a questão 2, vocês podem colocar, ele era extremamente famoso, né, porque ele pintou, ele tinha muitos conhecimentos e ele era, e ele pintou importantes obras, né, importantes obras aí que são famosas até hoje, né, que são famosas até hoje. Né? Ele era incrível, né? Incrível, realmente incrível, e muitas das suas invenções depois surgiram mesmo, né? Que estava ali no desenho, na cabeça dele, e depois realmente o homem conseguiu realizar, né? Então o cara era demais, ele olhava, era à frente do seu tempo, o Da Vinci, né? Então, repetindo aí a questão 2, então assim, vocês podem colocar na questão 2, ele é considerado um dos expoentes europeus porque ele possuía diversos conhecimentos, né? E deixou inúmeros estudos e invenções, né? E importantes obras, né? Então, a sua obra que é essa aqui, né? A Última Ceia, que representa a Última Ceia de Jesus, que está na parede da igreja em Milão, né? Então, ele era sensacional. Então, se vocês colocarem esse trechinho aqui, já está correto, tá bom, pessoal? Se vocês colocarem esse trechinho e quiser falar um pouquinho aí das suas famosas obras, também pode acrescentar, tá bom? Fiquem livres aí para responder essa questão 2. Bom, na questão 3, já é um pouquinho mais complicada. Na obra de Giotto, fonte 1, percebe-se o princípio da revolução na arte. Foi um dos pintores a dar a ilusão de vida real, em termos de emoção e espaço, numa superfície plana. Este quadro é considerado uma das mais importantes em desenvolvimento da arte ocidental. A perspectiva é percebida em meio aos anjos. Com base com base nas obras da fonte 1, o que elas retratam, né? Aponte semelhanças e diferenças, né? Então, vamos lá voltar na fonte 1, que é esse quadro. Olha, o que a gente percebe? É aquilo que eu disse lá no início do vídeo. A gente percebe mais humanidade nesses quadros, né? Mais expressividade, né? Então, assim, eles têm características humanas. É porque nessa atividade não tem uma imagem da arte da Idade Média para vocês verem a diferença. Mas eu vou colocar junto um videozinho para que vocês depois vejam, para que vocês reparem na pintura que era feita na Idade Média para essa pintura renascentista. Vocês vão observar que na imagem, nas pinturas na Idade Média era estático, assim, sabe? Não parecia um humano, sabe? E não tinha expressividade nenhuma. Aqui a gente já verifica lá uma profundidade também, os anjos lá, ó, aqui
mostrando um pouco da profundidade do quadro, mais cores, expressão, né? Então aí seria a resposta da questão 3, né? Então são símbolos religiosos, né? Tem a presença de Jesus, remete à crucificação de Jesus, as pessoas lamentando a sua morte, né? Revela esses símbolos do sagrado, da fé de Deus. Só que os personagens, eles não são rígidos, né? Eles apresentam mais, como eu disse, expressividade, né? Então, isso seria a resposta da questão 3, tá bom? E na 4, aí vocês vão analisar e vocês vão colocar qual que você gostou mais. Se dessa aí é pessoal, né? Qual delas vocês gostaram mais? Dessa obra do Giotto ou a obra A Santa Ceia de Leonardo da Vinci? Aí vocês só vão responder isso. Gostei mais da obra do Leonardo da Vinci, porque é mais interessante, tá bom? Então é isso, queridos.